Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Dessa vez num cenário diferente, eu tô gravando em casa, tô enfrentando esse desafio de gravar em casa pela atual situação que a gente está vivendo agora, mas o que a gente não pode ficar é sem conteúdo aqui, sem eu levar informação para vocês. Então eu espero que vocês gostem desse modelo gravado em casa, porque vai ser um pouquinho mais frequente a partir de agora. Bom, sem enrolar demais, eu tô trazendo um vídeo hoje muito pedido por vocês. Eu recebo muitas dúvidas em relação a isso e como vocês já viram aí no título, é sobre mega hair em cabelos crespos. Toda vez que eu posto um resultado aqui para vocês, seja de ponto americano ou da minha técnica adesiva, invisible, fita adesiva, seja ela qual for, vocês têm muito essa dúvida se o cabelo crespo pode utilizar mega hair nessas técnicas mais atuais ou não. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar mais especificamente para vocês crespas e cacheadas e para vocês profissionais também que têm muita dúvida em relação a isso, tá? Bom, eu fiz uma pesquinha aqui, li todas as perguntas que vocês me mandaram aqui no YouTube e fiz um resumo para tentar responder em vídeo. Se mesmo assim vocês continuarem com dúvida, eu volto e gravo uma parte 2, tá bom? Mas, mais especificamente, a gente vai falar sobre a possibilidade do cabelo crespo usar mega hair, usar o ponto americano, usar o adesivo e os cuidados que tem que ter tanto na hora da aplicação quanto no dia a dia em casa. Essa é a maior dúvida de vocês, tá bom? Então vamos falar da possibilidade. Alina, o cabelo crespo pode usar o mega hair adesivo, que é a técnica mais indicada atualmente? Pode, gente, pode. O ponto americano, eu nem preciso entrar muito em detalhes, porque o ponto americano, ela é uma técnica muito utilizada em cabelos crespos e cacheados. Então, o ponto americano pode sim ser usado, em alguns casos ele deve ser usado e o método adesivo pode sim ser usado por vocês, crespas, cacheadas, crespas alisadas, crespas que assumem o fio, a textura, cacheadas que assumem que estão em transição, enfim, para todo tipo de crespas e cacheadas, vocês podem utilizar sim o método adesivo, seja ele qual for, tá bom? O único detalhe é que a sua profissional, na hora de fazer a aplicação, vai ter que tomar alguns cuidados para que a durabilidade do seu mega hair seja correta, tá certo? Então vamos para uma pergunta que eu recebo toda vez que eu posto um resultado de antes e depois, tanto aqui quanto no meu Instagram. Alina, o cabelo crespo tem que ser alisado para usar essas técnicas? E quando cresce a parte cacheada ou crespa, não vai ficar feio? É uma pergunta que eu recebo demais, eu já vou começar respondendo ela, tá? Gente, o cabelo crespo, para usar o método adesivo, ele precisa estar alisado na hora da aplicação. Por quê? Porque quando a gente escova aquela raiz, não precisa nem chapinha, tá? Quando a gente escova aquela raiz, nós profissionais temos uma visibilidade melhor do sentido do fio, de como o fio vai encaixar dentro da base adesiva, que a gente vai adesivar na cabeça de vocês. Então, o cabelo crespo ou o cabelo cacheado, nós profissionais, é só escovar a parte da raiz para a gente fazer uma aplicação mais exata, para a parte do cabelo ficar retinha dentro da fita adesiva, não ficar nenhuma parte porosa, fazer o adesivamento correto e depois que a gente faz a aplicação da mecha, se você não for uma crespa alisada, se você não for uma cacheada alisada, é só vir com um borrifador e borrifar para a textura voltar ao normal, caso você tenha escovado até embaixo, tá? Para você não ter esse trabalho, é só escovar a parte da raiz, tá bom, gente? Ainda nesse vídeo, eu vou
deixar algumas imagens de uma aplicação adesiva que eu fiz em um cabelo crespo, um cabelo que não é alisado. Eu fiz a aplicação e texturizei depois o cabelo da cliente com o cabelo do alongamento, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que acontece, tá? Mas, já respondendo a pergunta de vocês, não precisa ser alisado quimicamente na hora de fazer a aplicação. Você, profissional, só precisa alisar, dar aquela escovadinha, dar aquela alinhada na raiz na hora da aplicação com escova. Se quiser passar uma chapinha, pode passar também, mas com uma escova já é suficiente, só para você ter certeza do que você está fazendo na raiz crespa ou na raiz cacheada, porque essa raiz costuma ser mais alta, então quando a gente alisa, a gente tem uma definição melhor do que está fazendo, tá? Depois disso, é só vir com o borrifador nos fios, não em cima da fita, nos fios, e molhar aquele cabelo, texturizar para cachear ou para dar a textura que o cabelo tiver, tá bom? E outra pergunta que eu recebo demais é se depois que o cabelo estiver usando o alongamento, depois que ele for crescendo, se não vai ficar feio, porque quando a gente usa o Mega Hair, seja em qual técnica for, você não consegue alisar, escovar a raiz onde está aplicada, tanto a fita adesiva, quanto a tela, quanto a queratina, se for o caso. Por quê? Porque se a gente colocar o calor do secador ou da chapinha direcionado em cima das bases do Mega Hair, vocês vão acabar danificando, destruindo o alongamento, tá? Vocês vão queimar, pode queimar a linha do ponto americano, pode danificar a base do adesivo, pode derreter a queratina. Então, sempre que vocês vão fazer uma escova ou uma chapinha num cabelo cacheado ou crespo, a gente faz da base para baixo, nunca em cima, tá? Claro que a gente vai passar o calor para secar a base, mas não direcionar aquele calor em cima da base para não danificar o Mega Hair. Só que a pergunta de vocês é muito específica, se não vai ficar feio depois que a mecha for crescendo, depois que aquele cabelo, aquela raiz for crescendo. Então, gente, não fica feio e eu vou explicar para vocês por quê. É direcionado mais para as técnicas que eu trabalho, tá? Quando a gente faz a aplicação tanto do adesivo ou do ponto americano, a gente faz em faixas ou em mechas menores, tanto faz. Quando a gente faz a aplicação desse cabelo, aquela faixa adesiva ou aquela faixa costurada, que é a do ponto americano, ela vai cobrir aquela parte do cabelo e fazer aquele pezinho em cima. Então, aquele cabelo vai estar coberto com o cabelo do alongamento. O que vai aparecer depois é só a parte que cresce, mas até aquela parte que crescer a ponto de deixar feio, de deixar muito fofo, de deixar muito alto, a ponto de incomodar vocês, já está na hora da sua manutenção, quando ela tiver crescida desse tamanho. Então, assim, quando a gente aplica a mecha, aquela mecha vai cobrir o seu cabelo, vai fazer um peso, ela vai envelopar aquele cabelo. E quando esse cabelo for crescendo, a mecha vai deixando ele esticadinho, a mecha do alongamento, vai deixando ele esticadinho. Na hora que ele estiver perto da manutenção, que é quando tiver crescido 2, 3 dedinhos, que é quando vai aparecer aquela raiz crescida, aí já está na hora de você fazer a sua manutenção, que é quando você faz o seu retoque de química, se você alisar, fizer alguma coisa, ou você que não alisa, não faz nada, a gente só reposiciona a mecha da mesma forma que a gente fez a primeira aplicação e a mecha novamente vai esconder a sua raiz, tá? Essa preocupação de raiz crescida é mais para quem alisa o cabelo. Então, gente, a química de vocês, se você alisa o cabelo na hora da aplicação, você já aplica o alongamento com o cabelo alisado e o crescimento ele vai acontecer no seu tempo de manutenção. Então, na manutenção, a gente vai retirar o alongamento, retocar a sua química e reaplicar. Não vai dar tempo de ficar feio como vocês têm medo, tá? A não ser que o seu crescimento seja muito rápido, que eu não vejo um cabelo crespo ou cacheado
crescer tão rápido assim, de crescer 3 dedos em um mês. Eu nunca vi. Mas se esse for o seu caso, o que vai acontecer é que você ainda assim vai poder utilizar a técnica, mas o seu tempo de manutenção vai ser mais rápido. Na hora que estiver te incomodando, você faz a manutenção, tá bom? O que eu quero trazer nesse vídeo aqui para vocês é que não tem restrição de textura de cabelo, não. Você que é crespa, cacheada, lisa, ondulada, cabelo fino, cabelo grosso, cabelo médio, vocês podem utilizar a técnica de mega hair que vocês quiserem. Vocês fazem uma avaliação com um profissional, esse profissional vai indicar para vocês qual é a melhor técnica, mas nenhuma técnica tem restrição de textura de cabelo, não. O que acontece é que o profissional tem que tomar alguns cuidados na hora da aplicação, que é esse que eu falei para vocês, se o cabelo for crespo ou se for cacheado, se tiver aquela raiz mais crespa mesmo, a gente tem que dar aquela alinhada para poder fazer o adesivamento correto ou, no caso do ponto americano, fazer o desenho da base corretamente. E com o cabelo alinhado a gente consegue visualizar melhor o que é que está fazendo. Depois disso é só retornar a sua textura de cabelo natural e fica tudo lindo, tá? Outra pergunta que eu recebo muito é sobre a química de alisamento que vocês crespas ou cacheadas usam. Alina, eu uso progressiva com formol, posso usar o mega hair adesivo? Uso selagem, uso hidróxido, enfim, guanidina, posso usar? Pode, gente, pode usar. O mega hair em si, ele não vai influenciar em nada sobre a química que você usa, tá bom? O que eu sempre peço para as clientes fazerem é escolherem a química delas com cuidado, com um profissional de confiança ou com a nossa equipe no salão, se for o caso, e ficar naquela mesma química. O que eu não recomendo é que vocês fiquem mudando de uma química para outra, se sai uma marca, se sua amiga usa uma química que gosta mais e você queira mudar a sua. É isso que eu não recomendo, porque isso vai danificar o cabelo de vocês, e um cabelo danificado, um cabelo maltratado, que eu ainda coloco o mega hair, ele vai sofrer um pouco. Então, o que eu recomendo é que vocês fiquem na química de escolha de vocês, aquela que vocês se deram melhor, aquela que o seu cabelo aceitou melhor, e aí a gente fica fazendo o retoque com essa mesma química, tá bom? Aí já vem outra pergunta que eu recebo demais. Alina, eu tenho uma profissional de confiança para fazer o mega hair e coloco o mega hair em outro lugar. Ou no meu salão, ou se você for de outra cidade, coloca o mega hair em outro lugar. Como é que eu faço? Gente, o que acontece aqui comigo é que a gente marca um horário cedo, a cliente retira o alongamento, a gente higieniza tudo, tira, se for o caso do alongamento adesivo, a gente tira o resíduo do removedor, a gente tira o resíduo da cola e a cliente vai fazer a química dela fora, onde ela quiser. A cliente é livre para fazer a química onde quiser. Depois a cliente volta com o cabelo alinhado, como ela gosta, e a gente faz a aplicação, tá bom? O que eu peço para vocês passarem para a profissional que vai fazer a química de vocês é para não deixarem resíduo de química na raiz, principalmente se você for usar o alongamento adesivo. É por isso que tem muitas clientes cacheadas e crespas que dizem que tentaram usar o adesivo e o mega hair não durou, em uma semana saiu, na segunda lavagem saiu. Tudo isso que eu estou falando para vocês são detalhes que vão aumentar a durabilidade do alongamento. Se você vai alisar o cabelo em algum lugar, ou até em casa mesmo, que tem clientes que fazem em casa, e vem fazer a aplicação com resíduo de algum produto que vocês colocaram, eu vou ter que tirar aquele produto todo para fazer a aplicação, tá? Tem clientes que não gostam de fazer uma segunda lavagem quando faz química, com medo da química sair. Então é por isso que eu indico para vocês que a profissional que vai fazer já deixe a sua raiz limpinha e sequinha, porque senão nós profissionais, vamos ter que limpar aquela raiz. Por quê? Porque se eu aplicar o mega hair adesivo em uma raiz que tenha qualquer resíduo de creme, de progressiva, de alisante, de qualquer coisa, além de abafar aquele produto no seu couro cabeludo que não vai ser bom, aquela raiz não vai estar limpa, então o mega hair vai escorregar.
ele vai escorregando, daqui a pouco, daqui a uma semana, 15 dias, já está na hora de você fazer a sua manutenção. Então, sempre, sem exceção, raiz extremamente limpa. Isso vai fazer o seu alongamento durar muito mais. E o detalhe que eu falei para vocês do alisamento, daquela escovinha, daquele alinhamento na hora da aplicação, como o fio vai estar bem retinho, não vai ter nenhuma brecha de ar dentro daquela fita. Então, o adesivamento vai ser perfeito. Quando as profissionais aplicam em cacheadas e crespas sem escovar, aquele cabelo, a textura do cabelo, se for muito crespo ou muito cacheado, na hora que a gente faz o adesivamento, pode ser que a gente não consiga compactar aquele cabelo dentro da mecha e fique aquela brechinha de ar dentro da mecha. Então, na hora que você for lavar, fazer o seu procedimento de costume no seu cabelo, vai entrar água, vai soltar aquela mecha e não vai durar. Então, o cabelo alisadinho, alinhado, o fio, vai fazer um adesivamento perfeito. E depois disso, é só você borrifar com água e manusear para voltar à textura do cabelo normal. Vou deixar um vídeo aqui só para vocês entenderem do que é que eu tô falando, tá? Vou deixar aí agora. Bom, aqui como vocês podem ver, a cliente usava nó italiano, é uma troca de método. Ela decidiu mudar para o adesivo e aqui ela chegou pra gente, a gente estava fazendo a retirada de todo o nozinho que ela usava, tá? Ela usava até em cima, como eu tô mostrando aí para vocês. Bastante nó, a cabeça dela era toda ocupada com nó. Aqui é a mechinha confeccionada na técnica Invisible, para vocês verem como é em detalhes. E aqui é a aplicação, como eu disse para vocês. Dá uma escovadinha na raiz para alinhar e a aplicação é feita normalmente como em qualquer cabelo, tá? Depois é só borrifar o cabelo, aí embaixo está molhadinho como vocês estão vendo, para voltar à textura original. Faz isso em toda a cabeça e aí é o resultado final, o cabelo todo aplicado. Depois de todo aplicado, a gente molhou o cabelo para unir uma textura na outra e ficou assim perfeito, sem marcação nenhuma, com a mesma textura. O cabelo natural dela e o cabelo do alongamento. Então, como vocês puderam ver no vídeo que eu deixei para vocês, a cliente que eu apliquei o cabelo tem o cabelo crespo, não alisa, a gente aplicou um cabelo da mesma textura do dela e usamos uma técnica adesiva que nesse caso foi a Invisible ou tela adesiva, como todo mundo conhece, tá? Por que essa técnica? Porque essa técnica cabe mais cabelo. E como essa cliente tinha a cabeça pequenininha e precisava de bastante cabelo para esconder o dela, essa foi a técnica escolhida. Então isso depende demais da avaliação do seu profissional também, tá bom? E todos esses detalhes que eu tô trazendo para vocês é para que vocês consigam enxergar que um cabelo liso e um cabelo crespo ou um cabelo cacheado vão aceitar o Mega Hair adesivo, ponto americano, queratina, nó italiano, se for o caso de você escolher, vão aceitar da mesma forma. Só que as peculiaridades na hora da aplicação são diferentes. O tempo de manutenção vai ser o mesmo para qualquer cliente, se for o ponto americano, de 2 a 3 meses, se for o adesivo, de 45 a 60 dias, esse é o tempo padrão. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. E isso a gente vai sentir aí no seu uso, de acordo com os seus cuidados diários, tá? Cuidados diários com Mega Hair para quem tem cabelo crespo ou cacheado. Gente, a lavagem é normal, né? Quando a gente faz a aplicação, a gente faz em mechas na horizontal e espaçadas, então vocês vão conseguir ter acesso ao seu couro cabeludo e vão lavar normalmente. O que acontece que vocês vão ficar um pouquinho restritas vai ser na hora de alinhar o cabelo de vocês com o creme que vocês usam normalmente. Crespas e cacheadas costumam usar creme para texturizar o cabelo. E o que a gente não indica é que vocês ensopem a raiz com muito creme, tá? Vocês podem utilizar o creme nos fios normalmente, mas em cima da base, não. Por quê? Porque aquele creme, aquele resíduo pode infiltrar a base adesiva
e fazer o seu alongamento descer mais rápido, tá? Então, se você é cacheado ou crespo e vai utilizar o alongamento adesivado, dá um dedinho da base e pode fazer a aplicação do seu creme normal. Isso serve também para condicionador e para hidratação, tá, gente? E nesse caso, tanto lisas ou cacheadas ou crespas, não ensopem a raiz de condicionador, de creme. Primeiro porque não precisa, a gente já produz oleosidade natural na raiz. E segundo porque é arriscado para a durabilidade do alongamento de vocês. E é arriscado também daquele resíduo ficar lá, você não conseguir tirar e ficar muito tempo ali e danificar de alguma forma o cabelo de vocês, tá bom? A restrição é essa. Uma restrição geral que eu passo para as clientes, então não só crespas e cacheadas, lisas, onduladas, qualquer cliente, não durmam de cabelo molhado para não abafar a base e danificar o seu próprio cabelo, tá? Então, se você for uma cacheada, por exemplo, que faz a aplicação do creme e sai o cabelo seca durante o dia. Na hora que voltar para casa, na hora que for dormir, dá uma olhada se a raiz tá sequinha. Se tiver, ok. Se não tiver, passa o secador naquela raiz, só para você não abafar no travesseiro a raiz molhada, tá bom? Então, gente, esse vídeo foi para esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre o cabelo crespo, sobre a possibilidade de usar o alongamento em cabelo crespo e cacheado que não alise. O cabelo crespo e cacheado que alisa, gente, é um cabelo normal. Vocês podem ir lá no meu Instagram, 40% das minhas clientes são crespas alisadas. Então, é muito tranquilo para a gente fazer a aplicação em cabelos alisados, seja de que textura for. Se você for uma crespa ou cacheada de cabelo alisado, não precisa ficar preocupada de jeito nenhum. A sua avaliação, na sua avaliação, você já informa que você alisa para profissional poder fazer a avaliação da forma correta, não te indicar um cabelo cacheado, por exemplo, se você usa o cabelo liso, tá bom? E uma informação importante também é que se você usar o seu cabelo com a textura natural, com cachos, a gente tem que procurar um cabelo com a mesma textura do de vocês, como eu mostrei aí em vídeo na cliente que eu atendi, tá? Uma coisa que vocês me perguntam muito também é sobre a etnia do cabelo que vocês vão usar, seja com cacho natural ou com o cabelo alisado, né? Com o cabelo de vocês alisado. Gente, sobre a etnia, para cabelos cacheados e crespos naturais, eu só trabalho com cabelo brasileiro pelo motivo que eu falei para vocês, por causa da naturalidade. O cabelo brasileiro já vem na textura que eu quero, já me oferece uma gama de texturas cacheadas e crespas grandes que outras etnias não têm. Então, para a textura natural, eu só trabalho com brasileiros. Porém, para vocês que alisam, aí a gente tem que fazer a avaliação, tá? No geral, o cabelo de vocês, quando alisam, não fica aquele cabelo muito fininho, fica de textura média. Então, dependendo da avaliação, eu indico para vocês ou um peruano ou um brasileiro regional, depende muito do fio de vocês. Se no momento do alisamento que vocês fazem o cabelo ficar muito fino, muito fininho, aí a gente já vai para um fio mais fino, que pode ser um brasileiro do sul ou algum brasileiro regional com fio mais fino. Enfim, sobre a textura, eu só consigo indicar para vocês, ou o profissional só vai conseguir indicar para vocês no momento da avaliação, que a gente vê aquele cabelo alisado para ver a textura final que ele vai ficar, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo já ficou super longo. Eu queria trazer isso aqui primeiramente para vocês ficarem tranquilas em relação à compatibilidade da técnica com o cabelo de vocês. Pode usar sem medo, vai em um profissional que vocês vão ter uma experiência excelente. Cuidado na hora da escolha do cabelo, porque tem que bater igualzinho com o de vocês. A durabilidade é só cuidar direitinho em casa, que vai ser igual para todo mundo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Curte aí se você gostou do conteúdo e se inscreve no canal, porque eu tô trazendo muito conteúdo legal para vocês não perderem nada e serem notificados a partir do momento que eu publicar aqui, tá certo? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!